Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Tô vendo aqui o nominho de alguns de vocês, Ellen, Ivone, Alessandra, Mi Santos, Mi como eu. Obrigada por terem ficado. Eu sei que é cansativo e eu sei que a minha é a última aula. Então, respira fundo, que falta só mais essa aula para vocês terem talvez um descanso, talvez um momento de estudo. Obrigada por boa tarde. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Vitória de Paula. Boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Prontinho. Qualquer problema da chamada, gente, boa tarde, Kailane. Parou de me ouvir, parou de me ver, parou de ver a apresentação, me manda aqui no chat ou pode abrir o microfone para chamar minha atenção, tá bom? Que aí eu vou focar nos slides e qualquer problema vocês me avisam. Boa tarde, Miss Santos. Boa tarde, Adriele. Muito boa tarde, todo mundo. Gente, energia, última aula aí do dia. Deixa eu mostrar aqui minha apresentação para vocês. Eu vou estar parando de tempos em tempos para dar uma checadinha no chat, tá bom? Para ter certeza que a gente está interagindo, que eu estou lendo as dúvidas de vocês. Escrevam dúvidas e depois eu vou lá olhar, a gente vai olhar tudo isso junto. Eu vou passar esses slides para a Vitória, assim ela pode encaminhar para vocês. Então saibam que vocês vão ter esse material com vocês para ir para o estudo de vocês posterior. Então, se vocês estão fazendo anotações, eu não sei como vocês estão organizando o material de estudo de vocês, mas se vocês estão anotando, vocês podem saber que esse material aqui escrito estará com vocês. Então, nossa segunda revisão. Gente, estamos chegando no final, no meio do ano. Que incrível tudo que a gente já construiu até agora. Uau, eu fico de verdade muito contente. E os nossos tópicos, então, são revisar, o que é o nosso objetivo hoje? O que eu revisar as ligações covalentes, iônicas e metálicas, ligação coordenada e geometria molecular, que foram as 3 aulas gravadas que vocês já assistiram, cada uma tinha sua lista, vocês já estudaram, já assistiram. Então, hoje é o dia de revisar, de parar para olhar esse conteúdo, ver o que está claro, ver o que não está. E para começar, eu queria propor uma atividade um pouquinho mais, que vocês se envolvam um pouquinho mais. E eu tenho aqui uma pergunta: qual conteúdo você achou mais difícil? E para vocês responderem, eu vou copiar e colar isso aqui no nosso chatzinho. Onde está o chat? Está aqui. É só entrar e responder. Se você está usando no celular, talvez abra uma outra janela. Se você achar que é complicado, não tem problema. Mas se você puder entrar e responder, vai ser maravilhoso. Vamos ver aqui. Qual conteúdo você achou mais difícil? E aqui eu vou conseguir ver, gente, as respostas de vocês em tempo real. Então, eu coloquei o link e eu vou dar aí alguns minutinhos, 3 minutinhos, para vocês responderem. Qualquer dificuldade, se estiver difícil de acessar, me avisem, tá bom? Então, assim, a pergunta é: qual conteúdo você achou mais difícil? Nós temos, então, a geometria molecular, ligações iônicas, ligações moleculares e covalentes e ligação coordenada, que são justamente os tópicos que a gente vai revisar hoje. Então, essa pergunta, além de ser uma reflexão de vocês, vai direcionar a minha aula para atender o conteúdo que ficou mais difícil, que não ficou tão claro. Vou entrar aqui do meu celular para ter certeza. Temos nossa primeira resposta.
as ligações no geral, mas acho que as covalentes. Ah, legal. Vamos olhar as covalentes com atenção hoje. E, gente, aqui do ladinho, olha só, tem o número 0. Se você está acessando, depois que você faz a sua resposta, você pode curtir a resposta dos seus colegas, ou você pode, acredito que é dar essa estrelinha aqui, ó. Geometria molecular. Geometria molecular é um tema difícil mesmo. Geometria molecular com alguns emoticons, adorei. Para mim, o conteúdo mais difícil foi geometria molecular. Geometria molecular está ganhando aqui no pódio. Ligação covalente, tá certo. Eu vou deixar mais um minutinho, tá bom? Então, se você está digitando, se você está buscando a página, preenchendo algo, finaliza a sua resposta para a gente retomar a aula. Geometria, muito bom. Muito bom. Gente, guarda esse link aí, onde você abriu, não fecha, deixa ele aí. Não precisa fazer nada. Talvez eu use esse recurso aqui mais vezes ao longo da aula. Acho que todo mundo já respondeu. Muito bem. Então, vamos começar a nossa revisão. Ligações químicas, né? E a pergunta que eu fiz para vocês e que vocês me responderam nesse momento de estudo é: por que os átomos se ligam? A gente está falando de ligações químicas e a minha pergunta é: mas por quê? Por que que os átomos se ligam? E a resposta de vocês foi maravilhosa: estabilidade, equilíbrio, manter, atração, adquirir, eles necessitam. Assim, a resposta de vocês foi maravilhosa. Eles buscam a estabilidade eletrônica, que é obtida pela regra do octeto. O que é a regra do octeto mesmo? 8 elétrons na camada de valência. Então, é por isso que os átomos se ligam, eles estão buscando essa estabilidade eletrônica. E esse é um conceito, gente, muito importante da gente entender, para a gente aprender a diferenciar os tipos de ligação, a iônica e a covalente, por exemplo. Então, vamos aqui, ó, ligações químicas. Um quadro geral para a gente olhar os 3 tipos de ligação: iônica, covalente e metálica. A ligação iônica, ela tem íons de cargas opostas. E geralmente é um metal e um ametal. Então, olha só este exemplo. Deixa eu pegar meu computador a laser aqui. Eu tenho um cálcio e 2 átomos de flúor. O cálcio, olha, tem 2 átomos na camada de valência. Desculpa. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência. E o flúor tem 7. Né? Então, por que os átomos se ligam? Porque eles estão buscando estabilidade eletrônica, eles estão buscando completar a camada de valência com 8 elétrons. O cálcio tem 2. Ele quer perder esses 2, porque o outro nível dele já tem 8. Esses 2 estão sobrando, estão incomodando absurdamente o cálcio. O flúor está precisando de um desesperadamente. Então, o que o cálcio faz? Ele dá é assim, gente, dá, tá? Eu peguei isso aqui e é seu. Ele dá um elétron pro flúor e dá outro elétron pro flúor. Então, a gente tem essa molécula maravilhosa aqui, que é o CaF2, o fluoreto de cálcio. CaF2. Por que esse 2 pequenininho do lado? Porque a gente tem um átomo de cálcio e 2 de flúor. Mais um exemplo. Nós temos aqui o alumínio e o oxigênio. Então, eu tenho aqui 2 alumínios e 3 oxigênios. O alumínio também tem 2 elétrons. É isso? Não, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. E ele também quer se desfazer desses 3. Mas olha o trabalho, ele tem um trabalho a mais do que o cálcio. O cálcio só tinha 2 para se desfazer, ele tem 3. O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, ele vai receber aqui, ó, 2 desse primeiro átomo de alumínio. Tá, beleza, resolvi 2, ainda falta 1.
Vou dar esse 1 aqui para o oxigênio. Me resolvi. O oxigênio recebeu 1, mas ainda falta 1, que ele pega da outra molécula de alumínio. E o alumínio, que tem 2, doa para o último átomo de oxigênio, fechando a nossa regra do octeto. Todo mundo estável, todo mundo completando a regra, molécula formada. Composto da fórmula Al2O3. Perfeito. Agora, o que é a ligação covalente? Olha a diferença. A gente tem aqui um não metal e não metal ou semimetal. Olha como é diferente o não metal e não metal do metal e ametal. A iônica eu tenho coisas opostas. Um é metal, outro não é. O covalente eu tenho coisas parecidas. E aí, como é que eles vão ajudar a estabilidade se eles são parecidos? Olha só essa molécula aqui, ó. Representação dos átomos separados. Enxofre, molécula átomo representado pela letra S. Oxigênio. Oxigênio tem 6, como a gente viu. O enxofre também tem 6. Como que a gente resolve isso? Então, o oxigênio e aqui, ó, e o enxofre, eles vão compartilhar esses dois. O oxigênio precisa de 2, o enxofre precisa de 2. Eles compartilham. Olha só aqui, ó. Os dois ficam juntos. Ninguém tá dando nada para ninguém. Aqui eles estão compartilhando. Eles estão, olha, a gente usa junto. E a gente vai. Eu tenho um slide a mais sobre isso que eu acho que vai exemplificar ainda mais a questão da ligação covalente. E por último, a ligação metálica, onde a gente vai ter pares de elétrons livres que permitem essa condutividade. Olha, elétrons soltos com livre movimentação pelo metal, que permite o metal ter essa condutividade elétrica incrível que ele tem. Ligação iônica. Olha esse desenho aqui. A gente tem a molécula de NaCl, que nos acompanhou durante toda essa unidade. Cloreto de sódio, sal de cozinha, sal que você usa na alimentação. Átomos neutros, olha só aqui que bonitinho. Modelo de Rutherford Bohr. O metal doa elétron ao não metal. Olha só o elétron aqui sendo doado. O terceiro próton formam-se íons, ligação iônica. Agora, a ligação covalente. A gente tem aqui a outra molécula que a gente citou bastante, a molécula da água. Olha só, o átomo de hidrogênio, ele tem um elétron aqui, ele quer 2 elétrons. O hidrogênio, ele forma a camada de valência dele com 2. Esse hidrogênio também. E o oxigênio que tem 6. Eu gostei muito dessa imagem, então se vocês puderem pegar esse material, acho que vai ser bem legal. Então, olha só, o oxigênio tem um átomo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele ficou completo. Tá tudo certinho com ele. Porque a gente compartilhou com o hidrogênio. Então, o oxigênio precisava de 2, o hidrogênio precisa de 1. Aqui, todo mundo precisa. No iônica, um sobra e o outro precisa. Aqui, os dois precisam. E eles compartilham. Eles compartilham o elétron para os dois entrarem em estabilidade. Esse compartilhamento faz com que a ligação seja mais forte, mais atrativa, mais difícil de quebrar. E eu trouxe aqui essa maravilhosa tabela periódica, porque eu citei muito de metal, ametal, semimetal. Então, quem é quem? Olha só, os metais alcalinos, né? A nossa primeira família, família 1A, metais alcalinos. Que temos aqui, ó, o hidrogênio não é um metal, mas todos os outros são. Eu vou ler para vocês se acostumarem com a nomenclatura. Lídio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Depois nós temos outros metais, alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, barílio e rádio. Aqui, ó, temos os metais de transição, que eu não vou ler todos para vocês, mas temos aqui, ó, o ferro. Quando a gente pensa em metal, a gente pensa no ferro, no níquel, no cobre, no zinco, né? Eu acho que esses são os exemplos aí, platina, ouro, que ficam mais claros na nossa cabeça. E depois nós temos essas famílias aqui, olha só, que elas são metais representativos, esses azulzinhos, olha só.
alumínio, estanho, chumbo. E os semimetais. Lembra lá que a covalente eram um ametal com ametal ou o semimetal? Boro, silício, arsênio, todos esses aqui são os semimetais. E quem são os não metais? Gente, esses roxinhos aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio. Nosso primeiro exemplo de ligação iônica foi com o cálcio e o flúor. Olha só, o flúor, não metal, cálcio, metal. Nosso segundo exemplo foi o alumínio com oxigênio. E o nosso exemplo, então, da ligação covalente foi o enxofre com oxigênio. Olha como eles são semelhantes. E depois o hidrogênio com oxigênio. Só para mostrar para vocês de onde vem essa nomenclatura e como isso pode nos ajudar a entender o conteúdo. Deixa eu dar uma conferidinha aqui no chat. Obrigada, Ellen. É legal refletir sobre qual matéria é mais difícil. Não só como uma estratégia didática, mas tem vários estudos mostrando que essa autorreflexão ajuda no processo de aprendizagem. É tão calminha, é uma forma dela de explicar. Um beijo, Sara. Retornando aqui, gente, vamos retornar às nossas perguntas. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, manda no chat. O DESC 2019. Aqui é um tipo de pergunta que a gente vai ter que assinalar a alternativa correta. O mundo ao nosso redor é composto por uma diversidade de materiais, capazes de realizar diferentes fenômenos para a sustentação da vida. As propriedades dos materiais, como o estado sólido, estado físico sólido e gasoso, os pontos de ebulição e de fusão, entre outros, devem-se em grande parte ao tipo de ligação química que seus átomos realizam para a sua formação. Existem 3 tipos básicos de ligação química: a iônica, a covalente e a metálica. Olha só o que a gente acabou de estudar. Analise as substâncias químicas. Cloreto de potássio. Eu escrevi aqui pra gente, ó, o KCl. Brometo de hidrogênio, BrHBr. O gás carbônico, CO2, a nomenclatura S2 fica pequenininha, tá, gente? Etanol, que é o CH3CH2OH, e o NB2O5, que é o óxido de nióbio, e eu escrevi aqui também NB2O5. Então, escrevi aqui todos para vocês. Qual que é a correta, né? Então, vamos ver. Somente as substâncias químicas 2, 3, 4 e 5 apresentam ligações covalentes. Tá bom. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, eu acho que uma boa estratégia para resolver esse tipo de questão é definir de quem é covalente e quem é iônico. Então, vamos lembrar que a gente acabou de ver. Iônicos são coisas opostas, metal e ametal. Primeiro aqui, ó, KCl. Potássio está aqui, cloro está aqui, iônico. HBr, hidrogênio está aqui, e o Br está aqui, ó. HBr covalente. CO2, a gente estudou essa molécula, covalente. CH3, CH2O4, covalente. E o nióbio, você pode falar, cara, não faço ideia, né? Então, olha só, 2, 3 e 4 apresentam ligações covalentes. Então, só de saber essas 3 aqui, ó, que o KCl é iônica, essas 3 são covalentes, você já responde a questão. Essa molécula aqui é aquilo que para gerar confusão, para gerar mal-estar durante a resolução do exercício. Porque você fala, cara, eu nunca vi esse NB, de onde a questão tirou isso? Vamos ver ele, ó. Ele está aqui entre os semimetais, os metais de transição, o nióbio. Vamos achar ele. NB, aqui, ó, nióbio. Então, nós temos o nióbio e o oxigênio. Então, não é uma ligação covalente. Muito bem, gente. Próxima pergunta. Analise as observações a seguir relativas a um determinado elemento químico que possui 2 elétrons na camada de K e assinale a opção correta.
Então, aqui eu já mostrei assinalado, mas vamos ver a resolução da questão primeiro. E olha só, eu coloquei o enunciado e a resolução para vocês terem tudo. O elemento apresenta 2 prótons e 2 elétrons. Então, olha só, o elemento aqui com 2 e a distribuição eletrônica dele, 1s2. 1s2. Então, 1 é a camada K, 2 elétrons, que é igual ao número de prótons. Então, a resposta certa seria o elemento apresenta 2 prótons e 2 elétrons. O elemento apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência que os outros elementos do mesmo grupo da tabela periódica. Um pouco confuso. No período onde se situa o elemento em questão, estão presentes 7 outros. É verdade, mas não responde muito bem a pergunta. A formar ligações químicas, o elemento segue a regra do octeto. É verdade. Olha só como essa questão é uma pegadinha. Analise as observações relativas a um determinado elemento químico e assinale a opção correta para esse elemento. E ele te dá 3 coisas corretas, mas que não estão relacionadas ao elemento. Então, esse é um tipo de questão pegadinha, é bem legal a gente trabalhar. Terceira questão da nossa revisão é uma questão grande. Quando os 2 átomos se combinam entre si, dizemos que entre eles se estabeleceu uma ligação química, e esse fenômeno envolve energia. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. Vamos ver uma a uma. Na combinação dos íons cloro e sódio para a formação de sal de cozinha, o tipo de energia envolvida é energia nuclear. Não. Energia nuclear, radioatividade, a gente vai trabalhar algumas aulas para frente, mas não é o tipo de energia relacionada à ligação química. Incorreto. A formação da molécula de bromo, Br2, se dá pela atração de 2 átomos de bromo por meio de uma força de origem eletrostática. Isso aqui está correto. E a próxima aula gravada aqui no Sonlab, eu vou falar um pouquinho mais dos tipos de força que atraem os átomos. Então, essas são cenas no próximo capítulo. 4. Uma reação de combustão é um exemplo de transformação de energia em que ocorre transformação de energia química em térmica. Correta. Então, a gente tem energia química, combustão, e energia térmica, calor. Os íons flúor e potássio não formam ligação química entre si devido à repulsão eletrostática existente. Olha só, essa está incorreta, e a ideia de eletrostática a gente também vai trabalhar mais para frente. Última, os átomos nêutrons com camada de valência Ns2, Np4 formam ligações químicas doando 4 elétrons, pois assim adquirem a configuração eletrônica do gás elétron. Então, aqui a gente está no 16, exatamente isso, é o grupo, eles precisam receber 2 elétrons. Porque, olha só, gente, isso é uma pegadinha master. Olha só, aqui a camada P4, ela vai ficar completa com 6. Então, ele precisa receber 2 elétrons. Ele misturou o diagrama de Linus-Pauling com a configuração eletrônica para fazer algo com pegadinha. Então, esse é o tipo de conteúdo que as pessoas, os vestibulares, trazem questões com pegadinha. Então, atenção aqui. Eu vou avançar, então, agora, gente, para o nosso próximo tópico, que é a ligação coordenada. E essa aqui, então, foi a resposta que vocês me deram. Eu coloquei uma pergunta difícil. Qual é a diferença entre a ligação coordenada e a covalente? Vocês colocaram seta, que é uma resposta ótima, porque é justamente a forma com que a gente representa a ligação coordenada. Então, retomando a ligação covalente, olha só, mais um exemplo. O cloro, ele tem 17 elétrons. Então, olha, vamos fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, certo? E aqui eu tenho em cada camada quantos elétrons a gente tem. Na camada K eu tenho 2, na camada L eu tenho 8, na camada M eu tenho 7. 7 elétrons na camada de valência, o que ele precisa, cloro? Ganhar 1 ou perder 7? Ele precisa ganhar um elétron. Então,
Aqui, ó, eu tenho a representação dos átomos aliados. Olha o cloro, os 7 elétrons na camada de valência. O outro átomo de cloro da mesma maneira. Os dois precisam de um covalente. Os dois estão precisando de algo para alcançar a estabilidade eletrônica. Então, eles compartilham um. Olha só essa imagem. E é assim que a gente forma, então, a molécula de cloro, Cl2. E muitos materiais modernos e resistentes são constituídos por substâncias que é a ligação covalente. Para ilustrar para vocês como essa é uma ligação forte, eles estão dividindo esse elétron. É muito difícil se separar. É o caso dos poliésteres e das poliamidas, materiais que podem ser inclinados na confissão de barracas, olha, paratentes e asa deltas. Ilustrar para vocês a ligação covalente. Como é que a gente representa, então, olha, H2, eu coloco aqui os dois átomos, os dois elétrons juntinhos, formando a nossa ligação simples. O oxigênio, ele compartilha 2 elétrons, 2 pares aqui, então ele tem uma ligação dupla. O nitrogênio compartilha 3 pares de elétrons, formando uma ligação tripla. E o cloro compartilha só uma forma bem semelhante que o hidrogênio. Outros exemplos aqui, ó. Eu não vou ler todos, mas eu quis colocar esse slide justamente para vocês terem esse material para estudar. Flúor, bromo, iodo. Estão vendo como todos eles são a mesma coisa? O carbono e o oxigênio. Gente, isso aqui está o CO2. Ou molécula que cai no vestibular, o gás carbônico, CO2. Ele tem 2 ligações covalentes de um lado, 2 ligações covalentes de outro. A água, 2 ligações covalentes. O nitrogênio, aqui temos a amônia, CH4, que é o metano, e o cloreto de carbono e o cloro aqui. Então, o que é essa ligação covalente coordenada? O que isso quer dizer? O que está sendo coordenado? Então, eu trouxe aqui um exemplo que é a nossa molécula de SO2. Olha só o nosso exemplo aqui, ó. SO2, fórmula molecular, SO2. Distribuição eletrônica por subníveis e camadas. S e oxigênio aqui. O S tem na camada K2, na camada L8, na camada N6. Gente, então tá faltando 2. O oxigênio também tem 6. Né? Compartilhando os elétrons por meio da ligação covalente normais até atingir o octeto. Ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, forma o octeto. Tá resolvido. A ligação coordenada acontece quando eles estão estáveis. Como o octeto está completo, para ambos os átomos, o próximo oxigênio adicionado será por meio de uma ligação covalente coordenada, representada aqui por uma seta. Olha só. Também, em alguns lugares, alguns livros, alguns vestibulares usam a nomenclatura ligação dativa. É dessa maneira, então, que a gente tem o SO2. A molécula de ozônio, nós temos 3 oxigênios. Temos uma ligação dupla com um e uma ligação dativa ou coordenada com a terceira molécula de oxigênio incorporada. Aqui eu dei um zoom naquela explicação para vocês terem também. E quando eu sei que isso vai acontecer, quando eu sei que está completo, fica completo, quando eu sei que vai acontecer, que é tudo aqui, ó. O hidrogênio permite uma ligação covalente, fica com a eletroesfera semelhante à do hélio, ou seja, com 2 elétrons. O hidrogênio é a nossa exceção. O grupo 14. Então, olha, a gente vai ter aqui, né, o grupo do carbono. 4 covalentes permitem converter o cateto. Olha só, o CH4, o CH2O, o C, uma ligação tripla com nitrogênio, uma ligação aqui, e o CO2. Esses caras aqui, ó, o carbono, não vão fazer ligação coordenada ou dativa. E aqui, ó, entramos no grupo 15, que tem o nitrogênio. 3 covalentes permitem completar o octeto. Então, temos aqui o NH3, a amônia. Um par de elétrons permite uma ligação adicional. Olha só. Então, aqui, ó, e aqui tem 3. Aqui, em vez de ter 3, tem 4, sendo 3 covalentes e uma coordenada. Temos aqui a molécula N3HHO3.
Agora nós temos o grupo 16, que é o grupo do enxofre. Gente, vale a pena estudar esses slides aqui, essa tabela, porque são as moléculas que mais caem. Então, temos aqui duas ligações covalentes, permitem trocar o octeto. O enxofre faz duas ligações simples, uma com cada hidrogênio. E ele também permite com que a gente faça, olha só, quatro. A formata duas ligações adicionais dativas. Gente, duas. Formando quatro no total. Olha só essa molécula, uma ligação simples com cada oxigênio e as dativas com os oxigênios. Então, ó, percebam, aqui o grupo 14 ó, não pode fazer nenhuma dativa. O grupo 15 pode fazer uma. O 16, duas. E o 17, três ligações dativas. É o grupo do cloro, que faz uma ligação covalente, HCl, CSL, ClCl, e forma. Aqui ele pode fazer três dativos, três ligações adicionais. E os gases nobres já têm o octeto completo, então eles não fazem nada. Vamos ver os exemplos aqui. Um dos ácidos mais relevantes na indústria química é o ácido perclórico, HClO4, que é utilizado na fabricação de explosivos por ser um forte oxidante. Na produção de herbicidas, em exames de precipitação seletiva de mucoproteínas, em relação à fórmula estrutural, é sabido que ela apresenta. Então, olha só. Se eu tivesse lido só essa frase aqui, ó, eu já conseguiria responder a questão. Só essa frase e bater o olho aqui na nossa estrutura do HClO4. O que ele está me perguntando? Quantas ligações coordenadas tem? Quantas ligações covalentes simples tem? É isso que a pergunta está falando. E olha só, na tabelinha está justamente a molécula ó, HClO4. HClO4. O ácido perclórico. Vamos ver aqui, ó. Ele consegue fazer duas ligações covalentes e três dativas. Duas ligações covalentes simples e três ligações coordenadas. Essa aqui é a nossa resposta. Para você responder isso, você teria que ter colocado as moléculas. Vamos analisado a camada de valência de cada uma, completado o octeto e visto quantos eu consigo fazer a mais. Como eu sei que eu consigo fazer a mais, eu sei que é o cloro, que está lá na família 17, que faz três ligações coordenadas a mais. Considere agora, vamos para a segunda questão aqui. Quatro elementos químicos representados por G, J, X e Z. Sabendo que os elementos J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica e que os elementos J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos, sendo X um gás nobre, é completo afirmar-se que eu gostaria de ter aqui a minha forma de escrever, mas assim eu não consigo. Então, gente, quando eu resolvi esse exercício, eu achei ele um pouco confuso. Então, olha só, a gente tem os elementos G, J, X e Z. Ele me fala que o X, ó, é um gás nobre. Então, isso aqui é o família 18, e eles me falam que eles são consecutivos. Então, aqui é a família 17 e aqui é a família 16. E o Z é a família 1A. Ele recomeçou a contagem. Então, vamos ver o que ele está falando aqui. Ó. Os elementos G, J e G apresentam potenciais de ionização idênticos, por possuírem o mesmo número de elétrons no último nível. Potencial de ionização. Então, a gente está falando aqui de energia de ionização. GG apresentam um potencial idêntico. Se eles são consecutivos, eles não possuem potencial de ionização idêntico. O composto formado por J e Z é iônico, e sua fórmula química é ZJ. Então, vamos ver, o J seria, então, aqui é a família 17, e Z, que é a família 1A. Ó, vamos ver, então, essas famílias aqui na nossa tabela. Família 1A, ó, sódio, potássio, e aqui família do flúor. A gente viu, né, o cloreto de sódio, a gente viu alguma coisa com o bromo também, então, por meio até dos exemplos que a gente tem estudando, essa aqui é a correta.
Vamos, então, avaliar as outras alternativas para esclarecer qualquer dúvida que poderia ter surgido. O composto formado por G e Z é molecular, e sua forma química é ZG2. Então, aqui nós temos uma A. A família 1A é um metal, né? Vamos ver. E o G, com duas moléculas. Vamos ver aqui, ó. Quero ir nessa tabela aqui, ó. Então, a gente tem o G, que é essa daqui, com a família 1A, que não seria possível dessa maneira. E o composto X é em ligação coordenada. Esse aqui é o mais fácil de excluir, uma vez que o X é um gás nobre. Certo? Vou fazer aqui mais uma. Quando íons de cargas opostos, olha só, formados por elementos do grupo 1A e do grupo 17, então, por exemplo, sódio e cloro, são aproximados, ocorre uma forte atração entre eles e grande quantidade de energia liberada. Essa força de atração é a ligação iônica, né? Então, a gente sabe disso porque é um ametal e um metal, a gente sabe disso por vários motivos, né? E essas alternativas aqui, ligação de hidrogênio, força de Van der Waals, a gente vai estudar na nossa próxima aula bem a fundo. Eu vou responder esse exercício aqui porque, olha, caiu na FUVEST em 2021 e eu achei ele bem interessante. É pegadinha também. Atenção, família. Há um impostor entre nós. Então, isso aqui, para quem não conhece, faz uma referência a um jogo, é um aplicativo. Vocês devem conhecer muito melhor do que eu, que é o... Ah, esqueci o nome agora. Já joguei. Então, brinca. E eu confesso, como é que a gente acha qual é o impostor? Então, olha, eu tenho o hidrogênio que está aqui, ó. O lítio, o sódio, o potássio, o Rb, o frâncio, o CS, né? Então, tá todo mundo aqui da família 1A, né? Quem que é o estranho? O estranho é o hidrogênio, que é sempre a exceção. Por ser um elemento com grande tendência a fazer ligação covalente, uma família com uma tendência a fazer ligação iônica. Perfeito, ó. O sódio faz iônica com cloro. O lítio faz iônica. Todo mundo aqui quer fazer iônica, porque são todos metais. Menos o hidrogênio, que tem a tendência a fazer covalente. Vamos ver as outras aqui, ó. Na, por ser o único que pode ser obtido em sua forma metálica, ao contrário dos demais membros que formam apenas óxidos. Não é necessariamente verdade isso. Potássio, por ter raio atômico atipicamente grande. Primeiro que não é atipicamente, né? Ao contrário dos demais, sendo maior do que os elementos. Então, está errado. O frâncio é o nosso elemento de maior raio atômico, né? O Césio, por pertencer à família 2 da tabela periódica. Ele pertence à família 1. O frâncio, por reagir violentamente com a água, devido ao seu pequeno tabelônico, é o nosso átomo maior. Então, também era uma questão possível da gente responder por exclusão, né? E eu aprendi essa frasezinha aqui para a gente decorar a família 1A. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Robinson Crusoe era um livro da lista básica de quando eu prestei vestibular, que já faz um bom tempo. Então, gente, eu vou avançar agora. Eu vou responder essa questão aqui. Não. Eu vou avançar, então, agora para o nosso último tema, que é a geometria molecular, para a gente ter tempo de trabalhar esse tempo. Among Us, muito obrigada por ter dito. Obrigada, Tia. Eu já joguei, a gente podia marcar um jogo aí de Among Us. E vamos entrar, então, agora no nosso último tópico, a última aula do dia. Geometria molecular. Qual é a sua geometria molecular favorita? Aqui nós tivemos um aluno respondendo a angular. Então, olha só as nossas geometrias, gente. Nós temos a geometria linear. Então, aqui, ó, elas são retas com a nuvem eletrônica mais ou menos assim. Ela também pode ser linear com 3 átomos. Então, a geometria aqui é a mesma, linear, só que aqui tem 3 átomos. Então, eu tenho um aqui e 2, formando uma linha.
Eu quero pular agora para angular, que é a favorita de quem respondeu aqui a resposta. Angular. Porque aqui, ó, elas são muito parecidas à linear da angular, ó. Só que a angular, o átomo do meio, ocupa tanto espaço, é uma bexiga tão grandona, que faz com que as outras duas se abaixem. Então, nós temos aqui, né, a gente estava assim, e a gente tem assim angular. Então, a linear aqui, ó, e a angular, ambos têm 3 átomos. Vamos ver agora a trigonal planar, ó, que tem 4, a piramidal, que tem 4, e a tetraédrica, que tem 5. Então, vamos ver as que tem 4. A trigonal planar tem aqui no meio, olha. E ela é plana, tá vendo? É como se eu colocasse um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, equidistantes. A piramidal me lembra um pouco angular. O do meio é tão grande, ocupa tanto espaço que todo mundo vai para baixo, fica para baixo desse guarda-chuva. E a tetraédrica, então, é a nossa que tem, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Um no centro e os outros 4 equidistantemente, com a mesma distância ao redor do átomo central. Então, linear com 2 átomos. Com 3 átomos, nós temos a linear aqui e a angular. Com 4 átomos, nós temos a trigonal plana e a piramidal. E com 5 átomos, a tetraédrica. Bexigas na aula gravada, hoje eu não trouxe. Então, olha só, a bexiga é um exemplo maravilhoso para ajudar a gente a visualizar isso. Olha aqui, a linear com 2 átomos. Lembra um segmento de reta. Olha a reta aqui, ó. Retinho. O triângulo equilátero. Essa aqui, então, seria a nossa trigonal plana. Tem um átomo central aqui no meio e as outras estão distribuídas equidistantemente. E aqui nós temos um tetraedro, olha só, que nós temos 4, seria como se fosse aqui a nossa tetraédrica. Então, vamos ver alguns exemplos de como que a gente sabe, né? A gente tem 3 passos para determinar a geometria molecular. E a gente vai ver aqui os 3 passos para 3 exemplos. Primeiro passo, fórmula eletrônica. Aqui, ó, HCl. O H tem 1 átomo, o Cl tem 7, e eles fazem uma ligação covalente compartilhando esse átomo. Segundo passo, distribuição dos pares de elétrons. Toda molécula biatômica é linear. Gente, olha só que dica boa. Sempre que tem 2 átomos, 1, 2, linear. Terceiro passo, determinação linear, modelo molecular linear. Olha o CO2, eu não acabei de falar que ele cai, que a gente precisa saber se tem ligação covalente, quantas e a geometria molecular, então presta atenção nisso. Olha só aqui, ó. Aqui a gente tem no oxigênio 6, e o carbono precisa de 4 ligações. Então ele faz 2 com oxigênio de um lado, 2 com oxigênio do outro lado. Isso forma um segmento de reta. Fica tudo equilibradinho, tudo bonitinho. Olha só aqui, é tudo linear, é tudo bonitinho. Linear com 3 átomos. Então, o CO2 é uma molécula linear que tem 4 ligações covalentes. O carbono faz 2 com oxigênio e 2 com outro oxigênio. E nós temos, então, aqui o triângulo equilátero. Aqui nós temos a molécula de CH2O. E olha só, com o oxigênio ele faz 2 ligações. O oxigênio precisa de 2, o carbono precisa de 4. Então, ele resolveu 2 aqui. E uma ligação com cada hidrogênio. Olha assim aqui como ficou. E olha só, a gente tem então um átomo central, o carbono, e os nossos elétrons distribuídos aqui, ó, formando a trigonal plana. Vamos ver mais alguns exemplos. A gente tem aqui exemplos de tetraédrica, piramidal e angular. Vamos por ordem. Temos aqui o CH4, metano, 4 pares. O C no centro e os 4 elétrons ao redor. Aqui nós temos 5 átomos, um central e 4, tetraédrica. 4 pares, VNH3, amônia. Gente, olha que interessante. A amônia forma aqui uma ligação, uma ligação simples, mas ela tem um par de elétrons aqui em cima sobrando. Isso aqui forma uma nuvem eletrônica. Ocupa um espaço muito grande que faz com que ela seja a estrutura piramidal.
Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 átomos, 3 átomos ao redor do átomo central, semelhante como era o CH2O. Porém, essa aqui é a piramidal, por conta desse par de elétrons aqui, olha na imagem, está muito bem representado. E aqui que a gente não tem. E, por fim, a água, H2O, olha que importante. Nós temos aqui oxigênio, forma uma ligação com hidrogênio, uma ligação com hidrogênio, e tem 2 pares de elétrons aqui, ocupando um espaço, eles ocupam um espaço nessa nuvem eletrônica, formando, então, aqui um tetraedro. Olha só como é semelhante a estrutura, formando, então, a estrutura angular. Gente, o oxigênio é enorme, ele ocupa o espaço, ele cria uma nuvem eletrônica enorme. Eu quero que vocês imaginem assim, um espaço grande que o oxigênio ocupa. E o hidrogênio, que é aquela coisa pequenininha, fica para baixo. Eu quero realmente que vocês imaginem esse espaço sendo ocupado pelo oxigênio. E vamos então ver os valores de eletronegatividade. Eu adoro essa imagem. Aqui, olha só, é um degrauzinho pequenininho. E aqui é um degrauzinho grandão. Então, quanto maior o degrau, e dependendo aí da cor, a gente consegue ver o valor de eletronegatividade. Olha só aqui na nossa família 1A. Hoje li na cama Robson Crusoe em francês. A eletronegatividade é menor que 1. E aí a eletronegatividade vai aumentando conforme o período. Olha só aqui na nossa linha, como a escadinha vai subindo. E vai subindo de baixo para cima. O flúor é o elemento maior de eletronegatividade. E eu coloquei aqui, ó, os elementos que caem com mais frequência. O flúor é o maior, o oxigênio, o nitrogênio, que é semelhante ao cloro, e os menores, que são fósforo e hidrogênio. Então, uma ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar. E o que isso significa? Vamos ver aqui um exemplo da ligação polar. Hidrogênio e flúor. O hidrogênio vai formar um polo positivo e o flúor um polo negativo. Gente, lembrando que o flúor é o mais eletronegativo. Ele puxa o elétron. E aí aqui a gente vai ter então a ligação polar, átomos com diferentes eletronegatividades. E quando são átomos iguais, por exemplo aqui, ou com eletronegatividades muito semelhantes, a gente tem uma ligação covalente apolar. E eu gostei muito desse esquema aqui que eu trouxe, e a gente vai até retomar nossas próximas aulas com esse exemplo. Nós temos aqui essa linha pontilhada, olha, rosinha, vermelhinha, e temos 2 átomos de cloro, ó. Eles estão compartilhando, fazendo a ligação covalente. Uma covalente apolar. A diferença de eletronegatividade é 0. Agora eu tenho o cloro e o bromo. Um deles é 3, e a covalente do cloro é 3 e do bromo é 2,8. Então a diferença é 0,2, é uma ligação polar. Olha como está puxando aqui, ó. E a diferença vai aumentando conforme a gente vai descendo, a 0,5, 0,9, 2,1. E quando é 2,1, a ligação vira iônica. Lembra que a gente fala que a gente dá o elétron, ele fica tão distante, o cloro puxa ele tão desesperado, que é isso que acontece. Então vamos responder aqui alguns exercícios que eu quero encerrar até abrir as perguntas até as 6. O gás SO3, lembra do SO3? A gente deu uma olhada nele. É um dos responsáveis pela chuva ácida, pois reage com a água da chuva formando ácido sulfúrico, H2SO4. A equação balanceada está representada abaixo. Com relação às moléculas envolvidas na chuva ácida, o valor for correto. A molécula de SO2 é polar, enquanto o O2 é apolar. O2, mesma eletronegatividade, apolar. SO2, vamos ver aqui, o S e o O, bem diferente. Correto. Ó, um Czinho aqui. A molécula SO2 apresenta geometria molecular angular e a SO3 apresenta geometria molecular trigonal plana. Correto também. Então, olha, o SO2, eles estão todos bem pertinho na tabela periódica, eles ocupam o mesmo espaço. Então, é a geometria molecular angular. E o SO3 é molecular trigonal plano. A ligação entre o átomo de enxofre e oxigênio nas moléculas SO2, SO3 e H2S são covalentes. Perfeita.
E a solução formada a partir da dissolução de H2SO4 em água conduz corrente elétrica. Perfeito também. E a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo essa questão de conduzir corrente elétrica. Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuem geometria molecular, respectivamente. Ó. Linear, trigonal, plano e piramidal. Então, aqui, gente, a gente precisa ter um que é linear, um que é trigonal plana e um que é piramidal. Então, um jeito de responder essa questão ó, é olhando o primeiro item de todos. Ó. Eu preciso que seja linear. H2O é linear? Não, é angular. CO2 é linear? É linear. CH4, lembrando que linear precisa ter 2 ou 3 átomos. CH4, 5 átomos, não. CO2, H2O, não. Então, aqui eu já eliminei 3 alternativas, eu fiquei com 2. Vamos lá. Trigonal plana, SO3 ou SO2? E a última é o piramidal, o NH3, NH3. Olha só, eles colocaram aqui, ó. Então, para eu responder essa questão, falta saber se o SO3 é trigonal plana ou se o SO2 é trigonal plana. Vamos voltar lá nas nossas imagens. Trigonal plana, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4. Um átomo mais 3, trigonal plano. O SO3, então, é a trigonal plana, porque ele tem 3 átomos ao redor do átomo central. Mais uma para finalizar. O carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Em relação ao CO2, não falei que cai muita questão de CO2, são feitas as seguintes afirmativas. É um composto covalente de geometria molecular linear. Linear, perfeito. Covalente linear, perfeito. Tá certo. Olha só, já exclui 2, apenas 2 e 2 e 3. Então pode ser a B, a C ou a E. Beleza. Apresenta geometria molecular angular e ligações triplas. Não, 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 não. Então 2 não. Então não pode ser a 2. Já respondi. Não pode ser a B nem a E. Já sei que é a C, marquei próxima questão. E é um composto apolar. Apolar. Apolar não formam aqueles polos, quer dizer que todo mundo tem a mesma eletronegatividade. Mas o C, o O, eles estão bem diferentes, vamos ver. O O está aqui, o C está aqui. Então é polar. A molécula de CO2, então, é polar, linear e tem apresentações covalentes. Eu vou deixar, então, as outras questões para vocês estudarem mais, para vocês revisarem. E eu trouxe aqui um resumo da nossa aula de hoje. O que foi tudo isso que a gente viu? Lembra que nosso objetivo era rever os tipos de ligação, ver a coordenada e ver a geometria? Ó, falamos de todos os tipos de ligação covalente, iônica, o exemplo é a NaCl, a covalente e a metálica. A covalente nós fomos fundo a ver os detalhes da coordenada, da polar e da polar, e ainda revisamos a fundo cada uma das geometrias moleculares com vários exemplos para vocês. Então, aqui eu encerro a minha parte. O macete da ligação da família 1, né? Ó, vou escrever para você. Onde? Ó, coloquei cama com K. Olha, escrevi para vocês o macetinho, gente. Eu vou parar de apresentar. E aí, gente, vocês acharam que o tema de ligação covalente, geometria molecular está mais fácil? Obrigada, Vitória. Ficou um pouquinho mais claro. São temas difíceis, gente. Eu não vou falar que não é. E eu acho que são temas que é fácil
as pessoas que montam a prova usar pegadinha. E a gente já passa por um estresse na prova, então é difícil mesmo. Mas com repetição, com prática, com estudo, com o empenho de vocês vão ser maravilhosos. Miss Santos esclareceu, perfeito, perfeito. Vocês têm mais alguma dúvida que vocês querem trazer? Algum comentário? Alguma sugestão? Ai, que bom, Ellen! Show! Muito bom! Muito bom. É difícil porque a química, a gente precisa imaginar a molécula, precisa de um grau de abstração, um grau de imaginação grande. E a gente está imaginando a molécula tridimensionalmente no espaço, ocupando espaço, interagindo. É difícil mesmo. Não é um assunto básico, gente. Vocês estão avançadas. Eu conheço, assim, pessoas na faculdade que vão responder essas coisas e dá aquele frio na barriga, aquela insegurança. É verdade. Vi, terminei por aqui. E eu acho que se a gente pudesse colocar mais um sinônimo de perfeição, seria a Milena, porque as aulas são muito boas, o seu jeitinho é muito fofo, é cativante. A gente agradece por mais uma aula, por todo o seu empenho e dedicação. Pessoal, eu mandei aqui o formulário para vocês preencherem. Se a professora quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? A Adriele falou de distribuição eletrônica. Legal, a gente pode dar uma revisada nisso nas próximas aulas. Isso pode ser chatinho, e se você confunde alguma coisa, muito da resolução do exercício depende da distribuição eletrônica, né? Com o tempo, vocês acabam memorizando alguns detalhes. Carbono precisa 4, cloro precisa 1. Esses detalhes vão integrando. Adriele. Vi, será que eu tenho um minutinho para abrir aqui o diagrama? Para falar um pouquinho disso? Vou abrir uma imagem aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa. Gente, eu tô abrindo uma lousa interativa. Vocês conseguem ver? Ainda não, né? Compartilhar aqui, acho que vai ser mais fácil. Olha só, gente, a distribuição eletrônica. Vamos olhar isso agora, porque isso é importante. Eu peguei essa imagem aqui, acabei de pegar do Google. A gente tem aqui, ó, 4 colunas. A primeira, ó, tá em azulzinho, a segunda em verde, a terceira em vermelho, a quarta em amarelinho. A primeira, todo mundo tem a letra S, a segunda P, a terceira D, a quarta F. Na camada S, cabem 2 elétrons. Na C, na P, cabem 6. Na D, cabem 10. E na F, cabem 14. Como é que eu sei que o S primeiro, o P depois? Subiu o preço do feijão. O que não é mentira. O que não deixa de ser uma mentira. E olha só, a energia vai diminuindo aqui para baixo. Né? Vai aumentando para baixo. Então, olha só, a gente vai colocar o nosso primeiro elétron, por exemplo. Uma canetinha. A gente vai colocar nosso primeiro elétron aqui em cima. Ó. Imagina isso aqui como caixinhas mesmo. Eu tenho um monte de bolinha de gude, sei lá, 20 bolinhas de gude, e tudo isso aqui são as caixinhas. E em cada caixinha, esses números me dizem quantas bolinhas eu consigo colocar. Então aqui eu sei que eu consigo colocar 2. Ó. 2 está resolvido. Aí eu vou seguindo aqui essa linha pontilhada. Aqui eu consigo colocar mais 2. Aqui eu consigo colocar 6.
E lembra que eu tinha 20? Eu já resolvi 10, mas eu ainda tenho 10. Então aqui eu vou pôr 2, ó. Seguindo a linha pontilhada aqui, ó. E aqui eu tenho 6. E aqui eu ponho 2. Completando então aí os 20 elétrons, que é o nosso exemplo de distribuição eletrônica que a gente tem. Esse átomo está aqui com as camadinhas completas. E se fosse 19, ele tivesse 1 aqui ao invés de 2? Ele ia estar louco para se livrar desse elétron, formando uma ligação iônica. Então, só uma revisão da distribuição eletrônica rápida para a gente não deixar esse assunto sem ser cuidado, né? A Vitória de Paula falou da parte de estequiometria, sempre me pega. Estequiometria. Eu acho que é uma das outras frentes que está trabalhando isso, mas a gente pode revisar também. Mais para frente, assim que a gente entrar nesse assunto das reações. Mais alguma dúvida, gente? Eu sei que vocês já devem estar cansados. Acho que é isso, Vi. Muito obrigada, Aninha. Obrigada, pessoal, que aguentou firme até agora. Não é fácil mesmo, mas vocês foram guerreiros. Não esqueçam de preencher os formulários que eu mandei. É muito importante para a gente essa avaliação de vocês. E acabou.